Na aula de hoje, nós vamos falar sobre sobrancelhas diferentes, porque é muito fácil fazer um design de sobrancelha, um mapeamento daquela sobrancelha que é bem cheia, bem preenchida, sem falhas e que não é diferente uma da outra. Mas hoje nós vamos falar sobre esse tipo de sobrancelha que tem sim uma grande diferença uma da outra. No nosso primeiro caso, a gente tem o que a gente chama de sobrancelha triste, que é uma sobrancelha que tem esse aspecto mais caído. E por que essa sobrancelha tem esse aspecto mais caído? Porque o início das sobrancelhas é mais grosso do que o corpo. E a gente vê que existe uma inclinação para baixo. E é aí que o mapeamento facial ele entra para trazer uma harmonia para essas sobrancelhas. Vocês estão vendo que nesse mapeamento aqui, a gente cortou um pouco do início da sobrancelha, a gente afinou um pouco o início da sobrancelha para a gente trazer uma inclinação adequada para essa sobrancelha, trazendo um leve arqueamento para ela. Então, vai ter casos sim que você vai poder afinar a sobrancelha da sua cliente se você for trazer mais harmonia para o olhar dela. Cabe a você fazer o desenho e mostrar para ela o que ela acha. O nosso próximo caso é comum em clientes mais velhas, pois essa sobrancelha arredondada e bem fininha era muito comum antigamente. E, gente, normalmente quem tem as sobrancelhas assim não tem mais como reconstruir, porque é uma falha causada devido a anos e anos de design feito da maneira inadequada. Então, o mais indicado é você indicar essa cliente, se ela quiser trazer uma espessura mais grossa para essa sobrancelha, um design com rena, onde você pode sutilmente engrossar um pouquinho as sobrancelhas dela, ou o mais indicado, a micropigmentação, onde realmente vai trazer um disfarce e aí a cliente vai conseguir deixar a sobrancelha um pouco mais grossa e um pouco mais harmônica. Nosso próximo caso é um caso muito comum entre as clientes que têm a sobrancelha com diferença de altura. E vocês podem perceber que essa modelo tem a sobrancelha bem grossa. Então, o que é ideal fazer nesse caso, gente? O ideal é que a sobrancelha que estiver mais alta, você abaixe ela um pouco. E a sobrancelha que estiver mais baixa, você levante mais um pouco. Então, naquela sobrancelha que está mais alta, você vai tirar um pouquinho de cima. E na sobrancelha que está mais baixa, você vai tirar os pelos um pouquinho de baixo. Para poder tentar harmonizar essa sobrancelha. No caso da sobrancelha mais grossa. E aqui nós temos o mesmo caso de sobrancelhas com diferença de altura. Só que essa modelo aqui, ela tem uma sobrancelha um pouco mais fina que a da outra. Então, essa sobrancelha aqui não vai ter muito o que fazer, visto que as sobrancelhas são muito finas. Então, você vai fazer o seu mapeamento normalmente, percebendo essa diferença de altura, você vai informar a sua cliente que existe uma diferença de altura entre as sobrancelhas dela. Mas uma coisa muito interessante para você observar é se existem pequenos pelinhos crescendo nessa sobrancelha, porque às vezes a sobrancelha tá torta, tá com uma diferença de altura, tá com uma diferença de espessura, mas porque a pessoa fez errado ali 2 vezes, e só que você vê que aqueles pelinhos estão crescendo de novo. Então, se você observar que esses pelinhos estão crescendo, dá assim para você tentar harmonizar elas e mostrar para a cliente que você vai deixar daquela forma, daquele desenho, porque você vai esperar que aquela falha onde ela fez cresça novamente. Então, se você vê que uma sobrancelha está mais alta que a outra, porque uma está mais grossa e a outra está mais fina, você pode observar se tem pelinhos crescendo naquela que está mais fina. E se tiver pelinhos bem pequenininhos crescendo, você vai preservar esses pelinhos para que no próximo design essa sobrancelha já esteja um pouco mais harmônica.